Em primeiro lugar, porque o Natal não tem data. Ninguém sabe quando Jesus nasceu. Ninguém sabe. Tem tradições. Tem a tradição que coloca o nascimento dele no fim de outubro, quando começava a ficar frio em Israel. Tem uma tradição que coloca o nascimento dele aí para o mês de dezembro, mas é uma tradição herdeira de cultos romanos, onde se tinha tanto em Roma quanto no Egito divindades nascidas no mês de dezembro. Então, no processo da constantinianização do evangelho que virou cristianismo, uma das absorções dentre as milhares que o cristianismo fez foi desse Cristo que herda a data do nascimento de Mitra, dos romanos, que herda a data do nascimento de divindades egípcias, que herda a data do nascimento de algumas divindades correlatas. Mas não tem nada a ver com qualquer outra coisa. Outros colocam o nascimento de Jesus em janeiro, outros colocam em janeiro a visita dos magos, de modo que, em qualquer circunstância de data natalina, nós estamos lidando só com convenções e tradições, porque o Evangelho não se preocupou em datar o nascimento de Jesus. Você tem uma datação bem razoável, porém não meticulosamente absoluta, da cruz, porque era Páscoa. Mas ainda assim, até o nosso calendário precisa de correção, porque o calendário que você usa, que eu uso, tem 5 anos de erro em relação ao calendário histórico de Jesus no primeiro século. De modo que o calendário real, sem o erro do calendário gregoriano, que é o calendário que a gente usa, Jesus nasceu 5 anos antes de Cristo. Cristo como referência de AD e DC, antes de Cristo, depois de Cristo, que é o calendário gregoriano, que teve 5 anos de erro. Então, Jesus nasceu 5 anos antes de Cristo. Ou seja, a referência anterior. Então, até para você saber a data da crucificação, você tem que fazer essa engenharia reversa da cronologia histórica do calendário gregoriano para você pontuar melhor as coisas. E, na maioria das vezes, nem isso é feito. Então, o Novo Testamento não dá ênfase em datas, não diz que foi no dia tal, da hora tal. Ele fala no máximo do episódio. Era a festa dos tabernáculos, e era inverno, e era isto, e era aquilo. Ou no verão, Jesus diz: olha o verão, vocês não entendem os sinais do verão, não entendem os sinais dessa geração, mas tudo que não é importante no Natal é data. A data é mais para nós, a data é um evento social, é humano, é um holiday, é um feriadão, aonde, como o motivo social, político, dessa parada de final de ano seria o nascimento de Jesus, meu Deus, que coisa boa, que a gente pode parar um período, reunirmos-nos em família, nós que temos a cultura cristã do Ocidente da Terra, reunirmos-nos em família e celebrarmos com alegria a encarnação de Cristo, a encarnação do Cristo eterno, a encarnação do eterno na finitude do espaço-tempo, no diálogo com a história e com os humanos, que é a grande visitação, que é o advento inefável dessa visitação que Paulo diz, daquele que, sendo rico, se fez pobre por amor de nós, para que, pela sua pobreza, nos tornássemos ricos da graça de Deus.
É uma das mais bonitas definições da encarnação. É aquele que, sendo rico, se fez pobre por amor de nós, para que, pelo seu empobrecimento, pelo seu esvaziamento, pelo seu reconhecimento como ser humano, nos apontasse o caminho do significado da verdadeira humanidade e do nosso chamado para nos tornarmos filhos e herdeiros da qualidade crística da vida de Jesus, que Ele quer que se desenvolva como salvação que cresça e se expanda em nós. Esse é o sentido mais profundo e original do Natal, da encarnação, da vinda de Deus aos homens, desse maravilhoso conselheiro que veio nos trazer os conselhos mais maravilhosos, que é o Deus forte, que venceu aquilo que Alexandre o Grande não venceu, que os Césares não venceram, que Moisés não venceu, que os faraós não venceram, que os filósofos gregos não venceram, nem os poderosos do mundo, nem os mais ricos, nem os mais sábios, nem os mais adiantados, ninguém venceu, que é a morte. Deus forte, maravilhoso conselheiro de todos os que queiram ter sabedorias irretocáveis, são aqueles que aprendem a humildade de aprender a sabedoria de Cristo, que são princípios que crescem num processo de gravidez de sabedoria na história, onde tudo aumenta, tudo cresce. Ele é esse maravilhoso conselheiro. Ele é o Deus forte que rasgou a morte. Ele é o Pai da eternidade. Até a eternidade nasce dele. Até todos os significados daquilo que precede o espaço-tempo. O espaço-tempo é uma decorrência secundária do Pai da eternidade. Antes do espaço-tempo tem essa eternidade. E tem aquele de quem a eternidade é oriunda, que é o eterno, que está para além de definições eternificantes. Ele simplesmente é, nunca foi visto, nem será visto. Nunca será demonstrável como um pacote irrecusável de lógicas esmagadoras. Não. Basta que alguém fique cara a cara com a invisibilidade da sua sublimidade, que o indivíduo já cai por terra, catatônico e perplexificado, sem precisar de lógica para compreender aquilo que excede a todo entendimento, mas nos é dado pela revelação, que é apropriada pela fé que simplesmente abraça, grata e impotente, aquilo que ninguém compreende, exceto se for revelado por um amor inexplicável que nos penetra para além de todo entendimento. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Não é o Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos é contingencial. O Senhor dos Exércitos estava ali ajudando Israel na guerra, da sobrevivência, quando a causa era justa. Quando eles faziam injustiça, o Senhor dizia: vocês estão indo sozinhos. E eles geralmente perdiam, voltavam arruinados, quebrados, porque a causa não era justa. Deus não põe a mão para defender a injustiça, nem a iniquidade, nem a perversidade. O perverso pode até ganhar em seu próprio nome, mas em nome de Deus, o sujeito vai sozinho, vai enfrentar o que quer que ele vai enfrentar em seu próprio nome. Pode ir falando o nome de Deus, levando a bandeira dos templários e dos cruzados. Está sozinho, está ateu na parada, porque Deus não abençoa a ganância, a maldade, o ódio,
as motivações perversas de domínio, de continuidade à base da força, do desrespeito pela necessidade humana. Deus não se associa a esses. Embora eles falem em nome de Deus, Deus diz: eu não sei quem vocês são. Jesus nos ensinou isso em Mateus 7. E o Velho Testamento está cheio de alusões a esse fato, a essas histórias, a esses episódios. Então, é o príncipe da paz. É aquele que ensina a gente a dar outra face, a andar mais uma milha, a ir adiante, a amar o inimigo e orar por aqueles que nos perseguem, a não ficar julgando ninguém com julgamentos peremptórios, escatológicos, nem de nenhuma natureza, a não difamarmos, a não levantarmos falso testemunho que destrói a alma e a vida de ninguém. É o príncipe da paz que nos chama para a reconciliação e diz: se vocês quiserem ser meus filhos, filhos de Deus, sejam pacificadores, sejam pontífices da paz, sejam sumos pontífices da reconciliação de Deus com os homens, que começa na reconciliação de vocês uns com os outros, sem cuja reconciliação não existe testemunho válido de reconciliação de Deus com os homens. O Natal, portanto, se estabelece a partir de compreensões, não de datações, não de episódios, não de eventos. Sem falar que o Natal que a gente tem é uma brincadeira de fim de ano, com arvorezinhas e enfeites, ou então manjedoras decoradas, essa brincadeira. A gente vira mago dos nossos filhos, traz presentes para eles. Enfim, tem um enternuramento cultural que a gente sabe qual foi a viagem que fez, que começou de um modo antes de ser apropriado pelo cristianismo e se transformou em outra coisa, assim como a Páscoa, que viajou de corneiros e carneiros imolados e ovelhas imoladas para coelhinhos, peludinhos e chocolates. Mas isso não tem nada a ver com coisa alguma, é só um pretexto de motivo de congraçamento, que tem sua validade por causa do encontro humano, mas que deve ser aproveitado para aprofundar as percepções das pessoas, o que hoje em dia nem sempre é possível, porque as pressas familiares dessas reuniões são muito grandes, todo mundo tem 2, 3 natais para ir, passa de um correndo para o outro. No fim tem o dos amigos, de todo mundo, tem os amigos ocultos de vários outros ambientes, enfim, é um Natal muito apressado. Se for depender de 24 e 25, não acontece nada. Portanto, o meu Natal é uma coisa que eu vou fazendo o ano inteiro, porque em mim é algo que acontece diariamente. Eu acolho essa graça, eu renovo a encarnação em mim e me disponho a encarnar a palavra, a natalinizar a minha existência todos os dias. Então, o Natal é tudo menos óbvio. O Natal não é óbvio. O Natal nem todo mundo vê, nem todo mundo celebra, nem todo mundo compreende, nem todo mundo faz dele o que ele é, ou seja, um projeto de encarnação do Evangelho para todos os dias da nossa vida.